E aí, vamos começar, né? A aula de hoje. Quais são os parâmetros avaliados no hemograma completo? O exame mais solicitado pelos clínicos, nutricionistas, dentistas. Qual que é a função desse exame? Quais são os parâmetros avaliados no hemograma completo, né? E aí, pessoal que está agora, a glicose. Será que a glicose vem no hemograma completo? Já tive aluno que respondeu que a glicose vinha. Ó o nome, hein? Hemograma completo. Colesterol, será que vem? Também será que é uma possibilidade? Ureia e creatinina, que avalia a função renal, será que ele está presente no hemograma completo? Esse termo hemograma completo, ele gera uma confusão muito grande, tá? Principalmente no pessoal que está começando a graduação na biomedicina, na biologia, na farmácia ou em outra curso de nível superior, que é o seguinte, por causa desse completo aí. De onde que vem essa palavra? Por que que tem hemograma completo? Eu sou da época que eu aprendi e eu trabalhei um ano e meio fazendo um hemograma de forma manual. Contava hemácia na câmara de Neubauer, contava leucócito, dosava hemoglobina. Só que a contagem de plaquetas era muito enjoada de fazer. Era uma contagem, colocava um líquido lá, esqueci o nome dele agora, fazia contagem das plaquetas e era uma contagem que não tinha uma reprodutibilidade muito grande, né, entre analistas. Então, os usuários, normalmente, eles colocavam os profissionais de laboratório, eles liberavam o resultado do eritrograma e do leucograma. Só que os médicos também queriam a contagem de plaqueta. Então, o que eles começaram a fazer? Pedir o hemograma completo. Eles queriam o eritrograma, o leucograma e a contagem de plaquetas. Então, nenhum desses itens anteriores vem descrito no hemograma, tá? O hemograma completo, o pessoal confunde muito com check-up, que foi o que o professor Natan falou na aula passada. O hemograma, ele é o exame que avalia a quantidade e a qualidade das células sanguíneas, ok? Então, o hemograma só vai avaliar a quantidade e a qualidade das células sanguíneas, só. E quais são essas células que normalmente a gente vê na corrente sanguínea, né? No sangue periférico de um paciente dentro de um quadro de normalidade? Nós vamos encontrar lá os eritrócitos, as hemácias, as plaquetas, os monócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, linfócitos T, linfócitos B, todos eles, apenas para a gente poder retomar o raciocínio da aula passada, eles são oriundos de uma célula tronco pluripotente, né? Uma célula tronco pluripotente. Essa célula, dependendo do estímulo que ela tem, de interleucinas, de fatores de crescimento, elas podem se diferenciar ou na linhagem linfóide ou na linhagem mieloide. Daí a célula tronco mieloide, dependendo da situação em que o organismo está passando naquele momento, ela pode se diferenciar em plaqueta, né, no megacariócito, ou ela pode se diferenciar num precursor eritrocitário ou num precursor granulocítico. Tudo isso foi muito bem detalhado, muito bem explicado pelo professor Natan na aula de nivelamento número 1. Para quem não assistiu, eu recomendo depois assistir, que é fundamental, imprescindível assistir essa aula para poder entender a oncohematologia. Sem entender a etapa de eritropoese, vai ficar um fio solto aí dentro da sua cabeça. Então é fundamental que você atenda, entenda e aprenda essa parte. Então vamos lá. O hemograma completo, tradicionalmente, ele é dividido em três partes, ok? Três partes básicas. É o eritrograma, onde ele avalia as células vermelhas do sangue. Eritrograma, ele avalia hemácias ou eritrócitos ou células vermelhas, é a mesma coisa. Por que que ela chama célula vermelha? Porque a hemácia, ela é, de fato, vermelha, né? O leucograma, ou a contagem dos leucócitos e a diferencial de leucócitos, a gente chama de células brancas também, porque sem a coloração, de fato,
essas células são brancas, né? E elas têm uma função primordial, que é a defesa, o combate do nosso organismo contra agentes infecciosos. Eu tenho certeza que agora você está aí na sua casa, no ambiente da sua casa, tranquilamente, o seu organismo, nesse momento, está travando uma guerra contra vírus, contra bactérias, contra parasitos, né? Para conseguir manter a integridade do nosso organismo. Né? Então, tem várias células do sistema imunológico atuando nesse momento, impedindo que seu organismo seja invadido por agentes infecciosos. Veja bem, quando a pessoa ela vai a óbito, normalmente, quando a gente não sepulta ela de forma mais rápida, né, o sepultamento não ocorre de forma mais rápida. Vou dar um exemplo da Rainha da Inglaterra. Ficou lá uma semana de funeral. Só conseguiu fazer uma semana de funeral porque o corpo dela foi embalsamado. Se o corpo dela não tivesse passado por um tratamento para conter o crescimento bacteriano, ninguém ia conseguir ficar perto da rainha, né? Porque as bactérias, como nós não temos mais sistema imunológico, elas vão invadir o nosso organismo, vão crescer e vão gerar um estado de putrefação do nosso corpo. Então é fundamental, nós estamos sempre brigando com agentes infecciosos. E o plaquetograma, que são as plaquetas. Lembra aí na aula passada, plaqueta é célula? Será que é? Não. Plaqueta são fragmentos celulares, né? E qual que é a principal função das plaquetas? A plaqueta ela funciona como tampão primário. Quando há alguma lesão ali no vaso sanguíneo, as plaquetas são ativadas, uma plaqueta se agrega à outra, né? Elas vão até a região do endotélio que foi lesado, ocorre a ligação daquelas plaquetas no endotélio, e o organismo consegue fazer a reparação daquele vaso sanguíneo que ocorreu ali, aquele dano vascular. Beleza? Então, a principal função das plaquetas, eu brinco que a plaqueta é um band-aid fisiológico da nossa corrente sanguínea. Os leucócitos são uma célula de defesa. Ah, professor, do eritrograma você não falou, né? Qual que é a função principal da hemácia? A principal função da hemácia é o transporte entre outras substâncias, do oxigênio, né? Nós vamos ver daqui a pouco onde que o oxigênio se liga para ele poder ser transportado na nossa corrente sanguínea, ok? E na aula passada, eu dei um para-casa para vocês. Eu quero saber se o pessoal fez o para-casa que eu passei, que é o seguinte: nesse para-casa, qual a alteração deste resultado? Olha só, um paciente que está com eritrócito dentro do lote de referência, daqui a pouco eu passo para vocês qual que é, hemoglobina também. Mas será que está da referência mesmo? Como que eu sei? Gente, isso foi outra pegadinha que eu fiz com vocês, além das pegadinhas que eu faço com intuito pedagógico lá, quem segue a gente no Instagram, né? Não tem como eu avaliar esse hemograma, saber se ele está normal ou se ele está alterado, se eu não souber algumas informações que são fundamentais para eu poder interpretar aquele hemograma. Não tem como a gente pegar esse resultado aqui e falar se ele está normal ou se está alterado, se eu não sei a idade, se eu não sei o sexo e se eu não sei a condição clínica do paciente. Se esse paciente, por exemplo, ele tem uma insuficiência renal crônica, se esse paciente é uma mulher e está na fase de gestação, se é um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, né? DPOC. Então, eu não consigo saber para poder fazer uma interpretação correta desses índices. A idade e o sexo é uma coisa que é obrigatória no cadastro para a realização dos exames lá do paciente no laboratório, seja no hospital, seja no laboratório onde for, né? Então, isso eu consigo. A gente consegue verificar esses dados. Então, a idade, o sexo do paciente eu sempre tenho. E a condição clínica, a gente sempre pega muito pesado com as meninas na recepção para colocar, pelo menos, os medicamentos que aquele paciente faz uso, né? Quando as recepcionistas colocam para a gente os medicamentos que o paciente faz uso, a gente consegue deduzir a condição clínica que aquele paciente pode ter,
né? Que facilita muito o nosso processo de liberação. Por exemplo, né, nós trouxemos aqui os valores de referência atualizados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, PNCQ, algumas diferenças, né? Por exemplo, a hemoglobina do homem, o valor de referência é de 15 gramas por decilitro, mais ou menos 2. Então, seria de 13 a 17. Da mulher, já é menor, é de 13,5 mais ou menos 1,5, ou seja, é de 12 até 15. Né? Então, se eu não souber o sexo do paciente, eu não consigo fazer de ter condições para poder interpretar se o hemograma está normal ou está alterado. Então, a primeira coisa é o sexo e também a idade do paciente. Vou passar aqui para vocês no próximo slide. Essa tabela também é retirada do Programa Nacional de Controle de Qualidade. Olha aqui, no nascimento, quando a criança ele é um recém-nascido, a global de leucócitos dela varia entre 10.000 e 26.000. Olha aqui os adultos. O valor de referência, valor médio, é de 7.000, né? E o valor de referência é de 4 a 10.000. Olha que interessante. Os linfócitos, na primeira infância ali, ó, do primeiro até o oitavo, o nono ano de vida, a criança ela tem muito mais linfócitos do que o adulto. Então, essa informação também ela é importante para a gente poder avaliar e interpretar aquele hemograma que está sendo realizado. Ok? De boa? Então, vamos lá. Vamos falar agora especificamente do eritrograma. O que que nós temos no eritrograma? A parte que avalia as células vermelhas do nosso sangue, os eritrócitos, as hemácias. Tem a função de transportar oxigênio, ok? Vamos lá, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que é feito a contagem de hemácia, tá? No equipamento de automação, ou quando eu trabalhava lá, assim que eu formei em 2009, o aparelho ele faz a dosagem da hemoglobina. Ele dosa a concentração de hemoglobina naquele sangue do paciente que foi colhido. E essa concentração, normalmente ela é gramas por decilitro, né? Que ela é liberada. E esse parâmetro, a dosagem de hemoglobina, esse parâmetro, foquem nele, é a dosagem de hemoglobina que vai dizer ou não se o paciente tem anemia. A anemia a gente não olha pelo hematócrito, a gente não olha pelos índices hemantimétricos, que é o VCM, o HCM, o CHCM, o RDW. A gente não olha pela contagem de hemácias. Então, para saber se um paciente está anêmico ou não, o que vai nos informar é a dosagem da hemoglobina, né? Eu acabei de projetar aí esqueci o nome agora, gente do céu, fugiu o nome. Um desenho esquemático de como seria uma molécula de hemoglobina, tá? Essa molécula de hemoglobina, ela tem 4 cadeias. A hemoglobina é uma proteína. Ela tem 4 cadeias. 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Reparem que no desenho aqui existem 4 regiões que elas são formadas não por um enovelamento de aminoácidos, né? Mas sim por ligações químicas, né? Isso aqui é uma representação química de elementos e na região central desses elementos aqui está o átomo de ferro. Olha bem, então, em cada molécula de hemoglobina, eu tenho 4 grupos M e são nesses grupos M que fica ligado o átomo de ferro, fica um átomo de ferro aqui, outro aqui, e é através da interação do oxigênio com esse átomo de ferro que é o transporte de oxigênio, né? Ocorre a troca gasosa nos pulmões. Ó, respira fundo na sua casa aí, ó. Respirou fundo? Então, nesse momento, a molécula de oxigênio se liga ao grupo M da sua hemoglobina. Aquela hemácia saiu via circulação
do pulmão, né? Foi para o coração, foi para a corrente sanguínea. Imagina agora lá na pontinha do seu dedo mindinho do pé esquerdo. Imaginou? Então, essa hemácia acabou de passar lá agora, viu que lá havia uma deficiência de oxigênio e essa ligação desfez. O oxigênio que estava ligado no grupo M se soltou, foi para uma região onde a pressão de oxigênio era menor, foi para lá para fazer a oxigenação das células presentes no dedinho mindinho do seu pé esquerdo, né? Então, cada molécula de hemoglobina, ela pode se ligar a 4 átomos de oxigênio. E vejam bem, a hemoglobina ela está presente dentro da hemácia. Ah, professor, cada hemácia tem uma molécula de hemoglobina? Não, são milhões de moléculas de hemoglobina dentro de uma hemácia, certo? Vai fazer esse transporte de oxigênio, ok? Então, para saber se o paciente tem anemia ou não, não é hemácia, não é hematócrito, é a dosagem de hemoglobina. Ah, professor, eu nunca entendi direito o que é esse tal desse hematócrito, né? O que é isso? Na aula passada também, nos primeiros slides do professor Natan, ele colocou lá um tubo de sangue, né? Ele explicou que tinha uma porcentagem em torno de 55 a 60% do nosso sangue total. Quando a gente faz o processo de centrifugação, ou seja, a gente separa a parte líquida da parte sólida, nessa parte líquida, que a gente chama de plasma, é onde nós encontramos as proteínas plasmáticas, onde nós encontramos a maior parte água, os sais minerais, ok? Essa é a parte líquida, é o plasma. E nós temos também a parte onde se encontram as células. Olha aí, ó, quando a gente faz a centrifugação, a gente vê claramente isso. Na parte de baixo, a gente vê os eritrócitos ou os glóbulos vermelhos, que eles são vermelhos por causa da hemoglobina, né? Então a gente vê lá as células vermelhas, e a gente vê uma fina camadinha por cima de leucócitos. Eu já vi, né, um paciente que estava com 500 mil de leucócitos, você viu uma camada generosa branca em cima da amostra do paciente. Então, nós temos esse sangue agora centrifugado. Eu tenho aqui a parte dos eritrócitos, eu tenho a parte dos leucócitos e tenho a parte do plasma. O que é o hematócrito? O hematócrito, ele me fala qual que é o volume que os eritrócitos ocupam no sangue total. Então, vamos lá. O hematócrito, ele me fala qual que é o volume que os eritrócitos ocupam no sangue total. Isso depois do processo de centrifugação, tá, gente? Então, essa régua aqui de 1 a 10 centímetros, né? O zero finge, tá? Que ele está certinho aqui na base do tubo, acredita que ele está. O 100 acredita que ele está aqui no limite de encontrar com plasma, ok? Então, aqui, ó, 10 milímetros, 20 milímetros, 30, 40, 41, 43. 43% do volume daquele sangue total é composto apenas de células vermelhas. Esse é o hematócrito, tá? Então, o hematócrito é o volume que as células vermelhas ocupam no sangue total, beleza? Ou seja, 43% do meu sangue total aqui é composto por hemácias, por eritrócitos, ok? Ah, professor, mas por que o hematócrito é importante? O hematócrito é importante para a gente poder calcular os índices hematimétricos, né? O que são os índices hematimétricos? São cálculos que nós fazemos que a gente consegue predizer, por exemplo, qual que é o tamanho de cada hemácia. Na verdade, qual que é o volume de cada hemácia, né? Que hemácia é tridimensional, mas eu vou falar tamanho algumas vezes aí. Eu até fico brincando com meus alunos em sala de aula que tinha que ser TCM, tamanho corpuscular médio. Tanto que eu falo tamanho, mas é volume, tá? Porque hemácia ela é tridimensional. Se a hemácia ela é normocítica, se ela tem um tamanho normal, se ela é microcítica, se ela tem um tamanho diminuído, ou se ela é macrocítica, se ela tem um tamanho maior do que o normal, né? Como que é feito esse cálculo? Olha só que interessante. Vamos
Quando a gente olha para esses dois quadrados aqui, do lado direito, a gente consegue claramente perceber que essa hemácia aqui é maior do que essa. A gente consegue, não consegue? Verificar que essa hemácia visualmente é maior do que essa. Mas a gente consegue observar a olho nu e saber qual hemácia é maior do que a outra? Não, a gente não consegue. Mas esse volume aqui, ó, vamos imaginar que esse é um volume fixo. Esse aqui é o hematócrito, tá? Esse aqui é o hematócrito. Ó, nesse espaço aqui, suponhamos que tem um hematócrito de 40. Num espaço, um hematócrito de 40, nesse lado aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 hemácias num espaço de 40 de hematócrito. Nesse outro paciente aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, 5 vezes 2, 10. Eu tenho 10 hemácias que ocupam todo o volume de um hematócrito igual. Os dois têm 40. Então, vocês conseguem, quando eu pego o hematócrito e divido pela quantidade de hemácias, eu consigo saber qual que é o volume de cada um. Eu peguei o volume, o espaço que eu tinha, dividi pela quantidade de células que tinha ali, eu consegui saber o volume de cada uma, certo? Então a gente consegue calcular o volume corpuscular médio. Quando eu divido o volume total pela quantidade de hemácia, eu consigo saber qual o volume que cada uma ocupa no espaço. Esse é o cálculo do VCM, ok? Então vamos lá. E a hemácia, por exemplo, ela pode ser classificada em normocítica, quando ela está com tamanho, volta de novo, com volume normal, que é de 80 a 100 femtolitros. Em quais situações que eu encontro isso, professor? Numa perda aguda de sangue, né? Por exemplo, o paciente sofreu um acidente, perdeu ali, teve uma perda considerável de sangue. Naquele momento ali, ao fazer a reidratação dele oral, né? Oral não, venosa de soro e tal, vai ser um momento que aquele paciente ele vai ter uma anemia normocítica, certo? O paciente também com insuficiência renal crônica, ele tem baixa perfusão renal. O paciente com insuficiência renal crônica, ele tem baixa perfusão renal. Ao ter uma baixa perfusão renal, o organismo dele vai produzir menos eritropoetina, que é o hormônio e vai lá na medula óssea e fala assim, ó, vamos produzir mais hemácia que o organismo está precisando. Vou dar um exemplo. Quando a seleção brasileira, na Copa de 70, a seleção brasileira cometeu um doping fisiológico. Eu não lembro a cidade agora, que a seleção brasileira foi treinar, ficou um mês treinando nessa cidade, antes de ir para o México para disputar a Copa do Mundo. Então, e nessa cidade que ela foi ficar, era um local que era muito acima do mar, sabe? Era um local muito alto, onde o ar era rarefeito, onde tinha menos concentração de oxigênio na atmosfera. Então, o que que o organismo de jogadores da seleção brasileira fizeram para compensar aquela baixa concentração de oxigênio no ar? O organismo dos nossos jogadores, através do córtex renal, produziram uma quantidade maior de eritropoetina. Essa eritropoetina foi lá na medula óssea, fez com que as nossas células precursoras se diferenciassem mais em precursores eritróides e criaram, desenvolveram mais eritrócitos naquele período. Então, os jogadores brasileiros foram para o México com um valor de hemoglobina, um valor de hematócrito mais alto do que o habitual. Então, eles conseguiam correr mais tempo por um período maior sem se cansar. E isso, e muita gente, né, atribui isso como um dos fatores que facilitou a conquista daquele título mundial de 70 pela seleção brasileira. Certo? Nas anemias nas anemias microcíticas, as hemácias têm um volume menor do que o normal. A gente vê isso no laboratório em duas situações principalmente.
Uma delas é a anemia ferropriva. Vamos pensar. O volume da hemácia, dentro da hemácia não tem várias moléculas de hemoglobina? Comentei um pouquinho agora atrás para vocês. Não tem várias moléculas de hemoglobina? Então, para a gente formar hemoglobina, na hemoglobina não tem quatro grupos M, que nesse cada grupo M tem um átomo de ferro. Então, se eu não tenho ferro em quantidade suficiente para produzir hemoglobina, a minha hemácia vai ficar menor do que o normal, com volume menor do que o normal. É uma anemia microcítica, né? Também é muito comum nas talassemias essa microcitose. Ao contrário, quando a hemácia está com um volume maior do que 100 fetorolitos, a gente fala que a hemácia é macrocítica, né? Essas situações acontecem principalmente na redução da nossa reserva de vitamina B12 e de ácido fólico e nas hepatopatias. Paciente que tem alguma doença hepática, a gente percebe também, né? A gente vê e o aparelho nos dá essa informação que a hemácia do paciente fica com um tamanho maior do que o normal, maior do que o habitual. Então, o VCM ele serve para informar o tamanho, o volume daquelas hemácias, se ela é normo, se é micro ou se é macro. Dependendo do tamanho, do volume da hemácia, a gente pode direcionar o clínico a solicitar exames adicionais para poder esclarecer a causa daquela anemia, certo? Ah, importante de falar isso. Anemia, ela não é uma doença, ok? Anemia, ela é uma manifestação clínica que ela tem uma causa de base. Quando a gente descobre que o paciente está anêmico, a gente tem que fazer exames adicionais para poder descobrir a causa raiz daquela anemia. É uma deficiência de ácido fólico? É uma deficiência de vitamina B12? É uma deficiência de ferro? É uma doença genética que aquele paciente tem? Enfim, a gente tem que pesquisar a partir daí, né? E esse volume corpuscular médio dá para a gente esse direcionamento. Tem outros dois parâmetros agora relacionados ao eritrograma, tanto o HCM quanto o CHCM, que eles também utilizam, o CHCM principalmente utiliza o hematócrito, né? A gente falou um pouquinho dele agora. Para a gente, esses dois parâmetros juntos, a gente tem uma discussão aí entre autores, onde alguns autores que falam que o grau de coloração das hemácias a gente consegue perceber melhor pelo HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, e já tem autores que falam que é o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, né? Mas ambos os índices, eles podem predizer o grau de coloração de cada hemácia. Qual que é a diferença entre um e outro, Léo? Do HCM e do CHCM. Como que a gente calcula o HCM? A gente pega o peso da hemoglobina, 13, divide pela quantidade de hemácia e nós vamos ver quanto de peso que eu tenho em cada hemácia. O HCM ele é o quanto que eu tenho de peso médio em cada hemácia, certo? Já o CHCM, ele pega a hemoglobina, a dosagem de hemoglobina e divide por uma razão de volume. Ó, a hemoglobina, lembra na química geral? Concentração é massa pelo volume. A gente vai pegar a massa da hemoglobina e dividir pelo volume que aquelas hemácias ocupam no sangue total. Então, eu vou achar a concentração de hemoglobina corpuscular média. Concentração é massa, hemoglobina, pelo volume hematócrito. Eu vou conseguir saber qual que é a concentração de hemoglobina presente em cada hemácia. Concentração média, ok? Não quer dizer que todas têm a mesma concentração, tá? Então, baseado nessa concentração de hemoglobina corpuscular média ou do HCM, da hemoglobina corpuscular média, a gente pode classificar as hemácias em normocrômicas, quando elas estão dentro do valor de referência para esses parâmetros,
A hemácia como hipocrômica, ou seja, ela está com pouca cor, tá com menos hemoglobina, então ela fica com uma coloração. Daqui a pouco eu vou mostrar na imagem, fica mais claro para vocês verem. Ela fica hipocorada, com menos coloração do que a hemácia normal. E é um termo que não é utilizado, e a hipercromia. Tem algumas situações também que a hemácia fica com coloração mais acentuada do que o normal, certo? E o CHCM, ele é um parâmetro que ele não pode ser menosprezado nunca por nós, analistas clínicos. Por quê? Tem estudos que verificaram isso, que a hemácia, os eritrócitos, eles conseguem suportar, no máximo, em algumas situações, 37,5, 38,5 de CHCM, de concentração de hemoglobina corpuscular média. Quando a gente tem um valor de concentração de hemoglobina corpuscular maior do que esse que 37, 38 que eu falei para vocês, as hemácias se rompem. Elas não conseguem, não suportam essa concentração tão elevada, certo? Então, e o CHCM é uma relação entre a hemoglobina e o hematócrito. Quando o CHCM dá acima de 38, tem alguma coisa errada com o seu equipamento de hematologia. Ou ele está dosando hemoglobina alto demais, um valor mais alto do que o normal, ou ele está dosando um hematócrito a um valor abaixo do normal, né? Ó, voltando, concentração é igual a massa sobre volume. Quanto maior a massa, quanto maior a massa, maior a concentração. Quanto menor o volume, maior a concentração. São medidas inversamente proporcionais. Então, pode ser alguma coisa de errado com o seu equipamento. Eu tenho que parar e fazer uma análise ali, né? Ou pode ser algum interferente da sua amostra. Tem alguns pacientes que eles têm, a gente fala de crioaglutininas, que são proteínas que, quando elas estão a baixa temperatura, elas fazem com que haja uma aglomeração das hemácias. As hemácias, elas se agregam umas às outras. A gente só consegue reverter isso colocando-as no banho-maria para que aquela ação da crioglutinina seja desfeita. Então, quando você passa uma amostra que tem crioaglutininas no equipamento, ele vai dar um valor de hematócrito muito alto. 45, hematócrito não, perdão, o CHCM é muito alto, 45, 50. Então, você verificou que seu aparelho está funcionando normalmente e o valor do seu HCM deu muito alto, você pode desconfiar de crioaglutininas, por exemplo. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, só para mostrar para vocês. Aqui na contagem aqui na hemácias normocíticas e normocrômicas com tamanho coloração normal. Aqui nesse lado direito eu tenho hemácias. Olha esse neutrófilo, que é o neutrófilo polissegmentado, que é uma das características das anemias por deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico. Compara para você ver o tamanho desse neutrófilo com essa hemácia. Olha o tamanho, como é que está grande dessas hemácias aqui nesse campo. E aqui eu trouxe para vocês também algumas imagens que a gente vê no microscópio sobre a hipocromia. Repara que todas as hemácias, praticamente, ela tem um halo claro central. Por que ela tem esse halo claro central? Porque a hemácia ela é um disco bicôncavo, né? Ela parece uma... Eu gosto de falar também em sala de aula que a massa parece uma pizza, com uma borda bem caprichada, né? Uma pizza com uma borda bem caprichada. Esse é o formato, mais ou menos, tridimensional de uma hemácia. Então, quando a gente coloca aquela lâmina corada no microscópio, a luz incide embaixo, né? Ela apresenta maior resistência da coloração na sua borda e a região central ali, que ela é mais fina, né? É onde passa essa luz e fica esse halo central presente aqui nas hemácias, mesmo normocrômicas e normocíticas. Aqui, ó, como a gente tem uma deficiência de hemoglobina, olha como esse halo central fica muito maior do que na hemácia normocítica. O halo está maior porque tem menos concentração de hemoglobina
Então, a luz vai passar com mais facilidade naquela hemácia, naquele eritrócito ali. Lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar como que as hemácias e as plaquetas são contadas? Então, elas são contadas no equipamento no mesmo local, tá? É um fluxo contínuo onde nós temos em uma região do equipamento, imagina um cano bem fininho mesmo, muito, mas muito fino que eu tentei representar aqui, né? Lá no equipamento de hematologia, quando a amostra é aspirada, ele é dividido em 5 partes diferentes, pelo menos o equipamento que nós trabalhamos. Uma dessas partes, ele faz a contagem de hemácia e contagem de plaqueta. E como que ele diferencia? Elas passam no mesmo canal? Como que o aparelho faz a diferenciação entre uma hemácia e uma plaqueta, por exemplo? Então, nós temos uma fonte, essa fonte, eu vou falar a grosso modo, tá? Ela tem tipo uma radiação constante. Quando passa ali uma hemácia, por exemplo, ela verifica qual que foi a interferência que houve naquele sinal eletrônico ali, do tamanho daquela hemácia. Opa, aqui teve um grande interrupção de sinal. Aqui teve uma interrupção de sinal mediana. Quando passa uma plaquetinha, tem só uma interrupção pequena de sinal entre a fonte e o sensor. Então, o aparelho consegue ver qual que é o tamanho, o volume da hemácia, né? E um volume de uma coisa menor também. Mas como, professor, mas como que o aparelho consegue distinguir, separar o que é uma hemácia do que é uma plaqueta? Como que ele faz isso? Através do volume, tá? Na citometria de fluxo contínuo, que é a contagem, a forma como é contada a plaqueta e a hemácia, que passa lá naquele sensor e o aparelho consegue fazer a contagem, a diferenciação pelo volume, o que tem um volume menor que 40 femtolitros, o aparelho ele identifica como sendo plaqueta. Quando tem um volume maior que 40 femtolitros, o aparelho identifica, conta aquela célula como sendo uma hemácia, certo? Então é pelo volume. Volume acima de 40, o aparelho conta e classifica como sendo um eritrócito, uma hemácia. Volume menorzinho, abaixo de 40, o aparelho faz a contagem e considera aquilo sendo uma plaqueta. Vejam bem, o aparelho ele gera um gráfico, né? Esse gráfico, olha só, nós temos aqui a primeira linha de 250 femtolitros de tamanho, 200, 150, 100 femtolitros, 50, e tem uma linha tracejada agora em verde. Essa linha aqui, tracejada em verde, é a linha de 40 femtolitros. A linha de 40 femtolitros aqui, ó. Esse gráfico pequenininho que está aqui, à nossa esquerda do gráfico maior, esse gráfico da esquerda é uma ampliação desse gráficozinho. É como se eu pegasse aqui, ó, tirasse uma foto mais de perto e transportasse essa informação para cá. Então, volumes abaixo de 40 femtolitros são plaquetas. Volume acima de 40 femtolitros são hemácias. E veja bem, ó, 250, 200, 150, 100. Esse gráfico ele fala do volume das hemácias e a quantidade de hemácias. No eixo X, o volume das hemácias, no eixo Y, a quantidade. Olha só, a grande maioria de hemácias desse paciente está aqui próximo de 100 fetolitros, né? O volume corpuscular médio desse paciente está em torno aqui dos 97, 98 mais ou menos, certo? Então, ó, a maior parte, maior quantidade de hemácia desse paciente está aqui com o VCM próximo a 100. Aqui agora, ó, vou mostrar outros dois gráficos. De novo, 250, 150, ó, 250, 200, 150, 100 femtolitros. Repara, por favor, agora, como esse gráfico aqui, ele está muito mais deslocado para a esquerda do que o gráfico anterior. Por que isso?
Porque a maioria das células desse paciente tem um volume corpuscular médio próximo a 70 fentrolitros aqui, mais ou menos. 50 está aqui. Então, esse paciente que tem uma microcitose. Só pelo gráfico eu consigo ver que esse paciente tem uma microcitose. Olha esse outro gráfico do lado de cá, do lado direito. 250, 200, 150. Opa! 100 fentolitos está aqui. A grande maioria de hemácias do paciente está com o VCM maior que 100. 100 fentolitos está aqui. Ó, nós temos a quantidade de hemácias aqui desse paciente com um volume de 100, mas a grande maioria está com o VCM mais alto. Está aqui depois do 100. Outra coisa que eu peço para vocês repararem. Nesse gráfico aqui, a distância entre esses dois vales, né, entre o início da subida de um gráfico e o final, ela é menor do que nesse outro gráfico aqui. Ah, professor, mas o que isso tem a ver, né? O que isso traz para a gente de informação? Isso é o RDW. O que é o RDW? É o coeficiente de variação dos tamanhos das hemácias. Não quer dizer que todas as hemácias tenham o mesmo tamanho. Vamos para o paciente do lado direito. Esse paciente tem uma pequena quantidade, esse gráfico aqui da quantidade de hemácias, né? Então, esse paciente tem uma pequena quantidade de hemácias que chegam a 150 de volume de fentolitros. Ele tem hemácias aqui, 125 fentolitros mais ou menos. Tem hemácia, a grande maioria aqui em torno de 110. Ele tem hemácia aqui em torno de 80, né? Então, a variação de tamanho desse paciente é menor que do paciente do lado de cá, por exemplo, né? O paciente do lado de cá, ele tem hemácias, a grande maioria dele como sendo microcíticas, ok? E ele tem aqui uma variação de hemácia que varia de 60 mais ou menos, 50 mais ou menos, até uns 80. O daqui tem uma variação que varia de 150 até 70. Então, a quantidade de células de hemácias com volume diferente uma da outra é muito maior no gráfico da direita do que no gráfico da esquerda. E sempre que eu tenho uma variação de tamanho das hemácias, deixa eu voltar aqui no outro slide, sempre que eu tenho uma variação de tamanho das hemácias, isso tem uma classificação no hemograma, um nome. O nome disso é anisocitose. Anisocitose. Diferença no tamanho, no volume da hemácia. Ou seja, no mesmo paciente, eu tenho uma hemácia com volume grande, posso ter uma hemácia com volume grande, acima de 100 fetolitros, e eu posso ter uma hemácia microcítica lá também junto, na mesma população, uma hemácia normal. Eu tenho uma grande variabilidade de volumes de hemácia, certo? Isso chama-se de anisocitose. Qual que é a diferença, professor, de anisocitose para poiquilocitose? A anisocitose, como eu acabei de falar, é a diferença no volume das hemácias. Uma hemácia com volume, o tamanho diferente da outra. A poiquilocitose já é uma informação que os aparelhos de automação não conseguem me passar. O VCM, o HCM, o CHCM, o RDW, o aparelho de automação consegue me dar essas informações, né? Então, pelo resultado da automação, eu consigo saber se uma hemácia é microcítica, se ela é macrocítica, se ela pode estar hipocrômica, se ela pode estar normocrômica, se tem variação no tamanho das hemácias, mas eu não consigo saber se ela tem mudança na sua forma. Então, a poiquilocitose são hemácias com formas diferentes do habitual, né? Nesse primeiro caso aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos os drepanócitos, ou também popularmente conhecido como hemácia em forma de foice, né? Nós temos isso nas síndromes falciformes. O paciente com anemia falciforme, ele apresenta esse tipo de hemácia, esse drepanócito. Já aqui, ó, vocês estão vendo que essas hemácias, elas não têm o halo central? Ó, essa tem o halo central,
Eu falei que ela tinha o formato de uma pizza com uma borda bem caprichada em volta. Ó, essa tem o halo central, essa tem o halo central, essa também tem. Essas outras aqui, ó, elas não têm o halo central. Por quê? Elas não são mais daquele formato de uma pizza com uma borda recheada. Elas têm a forma esférica. Elas são chamadas de esferócitos. Então, quando a luz do microscópio passa ali naquela hemácia, ela não consegue ter aquele halo central, porque houve uma mudança conformacional naquela hemácia, certo? E esse esferócito, quando nós temos um CHCm acima de 37, nós sempre desconfiamos da presença de esferócito. Por quê? Como lá, voltando, concentração é massa por volume, como os esferócitos ele tem um volume menor do que as hemácias normais, a concentração de hemoglobina fica mais alta. O CHCm naquela hemácia fica mais alto, certo? E aqui do lado direito, eu tenho umas hemácias, agora eu vou precisar de um pouco de, quem nunca viu isso na vida, de um pouco de imaginação de vocês. Essas hemácias são chamadas de codócitos, mas elas também, antes de chamada de codócitos, elas são popularmente chamadas de hemácias em alvo. Olha só, não lembra um alvo de um arco e flecha? Ela não tem uma semelhança de um arco e flecha, do alvo, né? Então são codócitos. É muito comum nós vermos codócitos em pacientes com hepatopatias, por exemplo, certo? Então, tá aí a diferença entre poiquilocitose e anisocitose.